o impacto da pandemia de Covid-19 nas decisões judiciais de desapropriação, análise do caso do TJSC e a prorrogação da desapropriação da família. Inicialmente, o nosso artigo tem por objetivo analisar o impacto da pandemia de Covid-19 nas decisões judiciais de desapropriação, com foco no caso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a prorrogação da desapropriação de uma família, abordando como a crise sanitária influenciou a interpretação e a aplicação das leis de desapropriação e destacando a necessidade de adaptação das decisões judiciais em contextos de emergência. A desapropriação, no âmbito do direito administrativo, é um procedimento pelo qual o governo atua sobre a propriedade privada, visando satisfazer demandas coletivas, como a construção de estradas, instituições educacionais ou serviços de saúde. Durante a crise sanitária, a desapropriação tornou-se crucial para ajustar as ações do governo, incluindo a implementação de hospitais temporários e locais de vacinação. As autoridades tomaram medidas de emergência, contando com o apoio de especialistas para garantir a observância das normas de saúde pública e a defesa dos direitos dos proprietários, preservando assim a segurança legal, mesmo em um contexto de crise sanitária. Em vista disso, buscando uma análise conjuntural do Instituto Jurídico, que é o objeto do nosso estudo, a nossa produção acadêmica utiliza da doutrina nacional de Maria Silvia Zanella de Pietro e Edi Lopes Meireles e do pensamento de Leon Duguy como fonte doutrinária estrangeira. Quanto à base normativa nacional, foi utilizada a Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais citadas aqui do lado. No que se refere à base normativa estrangeira, foi utilizado o Código Francês de Expropriação por causa de utilidade pública. E, por fim, trabalharemos também as jurisprudências nacionais e internacionais, com o objetivo de compreender o que as cortes dos países estudados entendem sobre o referido tema e como os seus vieses assumem esses julgados. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5, inciso 24, estabelece o procedimento da desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Nesses termos, essa Constituição também discorre acerca de determinadas características do processo de desapropriação, em seus artigos 22, artigo 182, artigo 184, 185 e 216. Dentre os aspectos mencionados por esses artigos, aponta-se que compete privativamente à União legislar sobre a desapropriação e que os referidos institutos serão feitos com prévia e justa indenização em dinheiro, bem como ela discorre também acerca das motivações e regularidade de processos de desapropriação. Além disso, entende-se também que a regulamentação da desapropriação é realizada por sua plenitude por legislação específica, pautada pelo Decreto-Lei nº 3.365 de 1941 e pelas leis citadas aqui ao lado. Primordialmente, criou-se a Lei da Desapropriação, por meio do Decreto-Lei citado, que versa detalhadamente acerca da desapropriação e estabelece diretrizes e procedimentos que o poder público deve seguir para retirar as particularidades e a propriedade de bens necessários para atender à necessidade coletiva. De acordo com o artigo 2º desse Decreto-Lei, a declaração de utilidade pública ela é necessária para a ocorrência do processo de desapropriação, pois ela declara que o bem a ser desapropriado é necessário para o interesse coletivo, iniciando o procedimento legal do referido instituto. Já a indenização prévia e justa versa, por sua vez, ela versa acerca da determinação de que o proprietário deve ser compensado financeiramente antes da perda do bem, considerando seu valor real de mercado. Sobre os tipos de procedimento, o Decreto-Lei nº 3.365 afirma que a desapropriação pode ser resolvida amigavelmente, ou em caso de discordância, ela pode ser levada ao litigioso, originando os processos administrativo ou judicial, respectivamente. Finalmente, no que a legislação abordada aponta acerca da emissão provisória de posse, afirma-se que o Estado pode ocupar o bem desapropriado antes do fim do processo, desde que ele deposite a indenização preliminar ao proprietário afetado. Ademais, frisa-se também um conceito de interesse social, fundamental para justificar a desapropriação, que se apresenta de forma mais detalhada no artigo 2 da Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962. Assim, urge destacar também as leis 8.629 e 10.257, que auxiliam e corroboram com a ocorrência da desapropriação. Primeiramente, na Lei 8.629, ela dispõe sobre a regulamentação da desapropriação em cenários de reforma agrária, discorrendo acerca da possibilidade da União desapropriar propriedades rurais que não estão cumprindo a sua própria função social.
Ademais, cita-se a Lei 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que estabelece diretrizes para o planejamento urbano, objetivando a função social da sociedade e da propriedade. Observa-se, então, que a presente lei apresenta como enfoque principal atingir a função social de bens e terrenos presentes numa cidade, um fator que é determinante para a ocorrência do fenômeno da desapropriação. Diante do exposto, observa-se que a base normativa nacional acerca da desapropriação é vasta e contempla todos os conceitos e procedimentos necessários para sua ocorrência. Assim, as leis abordadas objetivam condensar os principais conceitos que permeiam esse importante instituto, sua inserção no atual regime jurídico e as leis que complementam os objetivos finais da ocorrência da desapropriação. No que se refere à base legal estrangeira sobre a desapropriação, vai ser utilizada nesse artigo a legislação francesa pertinente ao tema. Desse modo, o Código de Desapropriação por Causa de Utilidade Pública, em seus artigos sobre direitos e garantias, estabelece a base legal para a desapropriação, sendo esta a proteção do direito à propriedade privada e a necessidade de indenização adequada em casos de desapropriação para o bem público. Dois aspectos principais nesse instituto jurídico, de acordo com a legislação abordada, são o princípio da utilidade pública, que define que a desapropriação só pode ocorrer quando for declarada necessária para um objetivo de interesse geral, e o direito à justa e prévia indenização ao proprietário afetado, vez que o Estado deverá pagar um valor correspondente ao real valor de mercado do bem desapropriado. Assim, conclui-se que a legislação francesa estabelece um equilíbrio entre o interesse público na desapropriação e a proteção dos direitos individuais, garantindo que atos de desapropriação sejam devidamente respaldados pela lei e que a indenização seja uma condição inalienável nesse processo. Acerca dos doutrinadores utilizados no artigo, a gente ressalta a Maria Silvia Zanella de Pietro no livro Direito Administrativo, que fala que a desapropriação é um processo pela qual entidades públicas, ao declarar a necessidade, utilidade ou interesse social, confiscam um bem de seu dono, compensando-o com uma indenização justa. A autora destaca como o processo de desapropriação ocorre em duas etapas, a declaratória e a executória. Esta última subdividida em administrativa e judicial, sendo formalizado por um ato administrativo que dá início aos efeitos reais. De Pietro também menciona as limitações do Estado sobre a propriedade privada, como a expropriação, a reforma agrária e mudanças nas propriedades desapropriadas. A indenização, conforme a Constituição Federal de 1988, busca harmonizar interesses tanto públicos quanto privados, podendo ser efetuada em títulos ou da dívida pública ou agrária, com garantia da preservação do valor real a serem resgatados em um período máximo de 20 anos. O segundo doutrinador abordado pelo trabalho é o jurista e advogado brasileiro Eli Lopes Meirelles, que na obra Direito Administrativo Brasileiro destaca a desapropriação como o ato mais drástico de intervenção estatal, que manifesta os poderes da soberania interna do Estado no exercício de seu domínio eminente sobre todos os bens existentes no território nacional. Em suma, a obra descreve a desapropriação como uma forma de intervenção estatal na propriedade privada, caracterizada pela transferência compulsória de bens de um indivíduo para o poder público ou terceiros, com o objetivo de atender a um interesse público, mediante prévia e justa indenização. A propriedade é, ao mesmo tempo, um direito fundamental e fonte de deveres fundamentais a ser exercida no interesse da coletividade. Sua natureza jurídica define que a desapropriação é um instituto de direito público, natureza compulsória e fundamentado na supremacia do interesse público sobre o privado. Logo, o exercício da desapropriação é exclusivo da administração pública ou de seus delegados, como concessionários de servidores públicos. Em conclusão, a obra analisada ressalta a importância do controle judicial para evitar eventuais abusos e desvios de finalidade no uso da desapropriação. Desse modo, o Poder Judiciário pode verificar sua legalidade, caso esta dependa de um dos três requisitos essenciais para sua ocorrência, se enquadre em uma das suas classificações e siga o devido procedimento, mas não substitui a discricionariedade que possui a administração pública quanto à conveniência e à oportunidade do ato de desapropriação. Finalmente, atribui-se a Léon Duguit a maior influência e inspiração da produção doutrinária e legislativa francesa acerca da desapropriação. Basicamente, o autor parte da concepção de que os direitos somente se justificam pela missão social para a qual devem contribuir, devendo o proprietário se comportar e ser considerado, em relação a seus bens, como alguém que realiza uma função. Segundo sua obra Direitos Reais, a propriedade não é um direito absoluto, mas uma função social que deve atender às necessidades econômicas e sociais da coletividade. Ele defende que o Estado tem o direito de intervir para garantir que a propriedade cumpra sua função social, especialmente quando o proprietário não utiliza a terra de forma produtiva ou deixa o referido imóvel em ruínas.
Em resumo, a teoria de DeWitt destaca a negativa dos direitos subjetivos do indivíduo, sem que, com isso, se negue a existência da propriedade, pois o autor visa a sua adequação ao interesse que se sobressai aos interesses individuais, defendendo que o direito coletivo é acima do individual, fulcrado no exercício livre do direito da propriedade, limitada esta liberdade a um fim de uma utilidade coletiva. O tema da desapropriação tem sido amplamente debatido nos tribunais superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange aos limites da atuação do poder público, a natureza da indenização devida ao expropriado e aos aspectos processuais da desapropriação. O acordo supramencionado foi retirado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que trata de questão envolvendo a desapropriação e a pandemia de Covid-19. A jurisprudência mencionada se relaciona com o tema da desapropriação ao analisar a posse de um imóvel que foi adquirido pelo município de Florianópolis em 1998 por meio de desapropriação e a posterior reintegração de posse do imóvel diante da ocupação indevida. No contexto da pandemia de Covid-19, a defesa dos réus solicitou a prorrogação do prazo para desocupação até o fim da pandemia ou até o julgamento final da demanda. Contudo, o tribunal rechaçou essa pretensão, argumentando que o prazo para a desocupação já havia sido prorrogado sucessivamente e que a decisão que determinou a desocupação foi tomada antes do início da pandemia. O julgamento realizado pelo TJSC reafirma a prevalência do interesse público sobre o privado, considerando a necessidade do município de recuperar a área ocupada, mesmo diante da situação excepcional provocada pela pandemia. Entretanto, o tribunal permitiu a possibilidade de prorrogar a desocupação até 31 de dezembro de 2021, ou outra data fixada pelo administrador público, levando em conta as questões sociais envolvidas. Em resumo, a jurisprudência estabelece que, embora a pandemia seja um fator a ser considerado, não justifica a manutenção da posse indevida, especialmente quando há um interesse público claro na recuperação da área desapropriada. A desapropriação continua sendo válida, mesmo diante das dificuldades trazidas pela crise sanitária. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sua atuação, teve que analisar a compatibilidade entre as normas constitucionais que asseguram o direito à propriedade e a atuação do poder público para enfrentar a crise sanitária, refletindo sobre os limites e as justificativas legais para a desapropriação em tempos de pandemia. Outro sim, salienta-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da desapropriação e características durante o período excepcional vivenciado durante a pandemia de Covid-19. A jurisprudência do STF no agravo interno na suspensão de tutela provisória, com relatoria do ministro Luiz Fux, de 17 de agosto de 2021, aborda um delicado equilíbrio entre os direitos constitucionais, as medidas excepcionais diante da pandemia de Covid-19 e os impactos econômicos decorrentes de decisões judiciais sobre desapropriação. A decisão destaca a controvérsia sobre a forma de pagamento das indenizações nas desapropriações indiretas, especialmente em um cenário de grave crise sanitária e econômica. No contexto da pandemia, a pressão orçamentária sobre o Estado tornou ainda mais urgente a necessidade de decisões que considerassem o risco à ordem pública e à economia, tendo em vista que a manutenção do bloqueio de valores incontroversos poderia agravar a já fragilizada situação fiscal. O julgamento também revela a tensão entre os direitos de propriedade, garantidos pela Constituição, e a necessidade do poder público de adotar medidas excepcionais para enfrentar a emergência de saúde pública, refletindo sobre a compatibilidade das soluções jurídicas com o regime dos precatórios e as limitações orçamentárias impostas pela crise sanitária causada pela pandemia. Demais disso, o presente artigo destaca acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá sobre o referido tema, que reflete a aplicação dos princípios constitucionais e legais que regem a matéria, especialmente no que tange ao direito à indenização prévia, justa e em dinheiro, como forma de assegurar o equilíbrio entre interesse público e a proteção dos direitos do proprietário. Neste contexto, o TJAP tem se debruçado sobre casos que envolvem a análise da legalidade dos atos administrativos e a necessidade de reparação adequada aos cidadãos, principalmente quando há perda de propriedade sem o devido processo legal ou compensação adequada, garantindo a efetividade do direito à propriedade e a segurança jurídica nas relações entre o poder público e os particulares. A jurisprudência em questão, proferida no julgamento da apelação civil relacionada à ação de indenização por desapropriação indireta, reflete a aplicação de princípios fundamentais do direito à propriedade e da necessidade de compensação justa ao proprietário expropriado.
O Tribunal de Justiça do Amapá, ao analisar o caso envolvendo a desapropriação do imóvel do apelante para a construção do conjunto habitacional São José, destaca que, embora o Poder Judiciário não tenha competência para examinar o mérito do ato administrativo da desapropriação, cabe a ele assegurar a legalidade do processo e garantir que a indenização seja devida, justa e prévia, conforme exige a Constituição Federal, no artigo 5º, e a legislação infraconstitucional do Decreto-Lei 3365 de 41. A decisão do TJAP reforça a proteção ao direito de propriedade, determinando que o expropriado receba a compensação correspondente em dinheiro, assegurando o equilíbrio entre o interesse público e o direito individual do proprietário. A sentença foi reformada para garantir a justa indenização com o provimento do apelo, evidenciando a atuação do judiciário na proteção dos direitos fundamentais do cidadão, especialmente nas questões envolvendo a desapropriação. Um exemplo interessante de jurisprudência estrangeira sobre desapropriação e seus desdobramentos práticos, para efeito de comparação com o entendimento jurisprudencial do Brasil, vem da França. A seguinte decisão aborda os efeitos da ordem de desapropriação sobre os direitos reais ou pessoas existentes nos edifícios desapropriados. A decisão do Conselho Constitucional francês, de 4 de julho de 2013, é importante porque trata da análise da conformidade de uma parte do Código de Expropriação por Utilidade Pública, no artigo L12.2, com os direitos e liberdades garantidos pela Constituição. A questão em análise foi levantada por duas empresas que argumentaram que a norma que extinguia os direitos reais ou pessoais sobre os bens expropriados, sem garantir a participação dos titulares desses direitos no processo de expropriação, violava princípios constitucionais fundamentais, como o direito a um recurso judicial efetivo, ao contraditório e o direito de propriedade. O Conselho Constitucional, ao julgar a questão, reiterou que a desapropriação é uma ação legítima quando necessária à utilidade pública e deve ser acompanhada da devida indenização. No entanto, a análise concentrada nesse caso foi no impacto da extinção dos direitos sobre os bens, destacando que o simples fato de extinguir esses direitos com a ordem de expropriação não viola diretamente a Constituição, desde que o processo de indenização e os direitos dos afetados sejam respeitados. As disposições contestadas não foram consideradas inconstitucionais, pois o expropriado ainda teria outros meios de recurso e indenização, conforme outros artigos do Código de Expropriação, não discutidos nesse julgamento. Bom, olá a todos. Vou falar sobre os 3 eixos centrais da nossa discussão. Primeiro, a dificuldade de garantir indenizações justas aos proprietários. Segundo, a necessidade de procedimento de urgência que, por vezes, desrespeitam os direitos processuais. E, por último, a importância da transparência e da legalidade dos atos do poder público. Também vou falar um pouco sobre a reflexão sobre o papel judiciário e a necessidade de equilíbrio entre os interesses públicos e privados, especialmente nos tempos de crise. Bom, o primeiro deles é a dificuldade de garantir as indenizações justas aos proprietários. Fala sobre a complexidade de avaliar corretamente o valor das propriedades apropriadas, que resulta em disputas judiciais prolongadas. Essa problemática é agravada pelo contexto de emergência sanitária, no que se refere à pandemia, em que o Estado precisa agir rapidamente, mas sem descuidar dos direitos constitucionais dos proprietários, quando se fala no artigo 182, inciso 3 da Constituição Federal. É citado como fundamento legal para garantir as indenizações justas, mas nós reconhecemos que a aplicação desse princípio na prática é desafiadora, especialmente no cenário de crise. Esse ponto é extremamente relevante, pois ele evidencia a tensão e a eficiência administrativa e a proteção dos direitos individuais. Falando sobre o segundo tópico, a necessidade de procedimento de urgência, a pandemia ela exigiu que o Estado adotasse essas medidas rápidas para atender às demandas emergenciais de saúde pública, que em muitos casos resultam em desapropriações aceleradas. Apontamos também no artigo que essa urgência nem sempre permite o pleno respeito aos direitos processuais dos proprietários, gerando muita resistência e diversos litígios na área judicial. Esse aspecto é crucial, pois revela dilema ético e jurídico, onde até que ponto o interesse público justifica a limitação dos direitos individuais. É sugerido também no artigo que a discricionariedade da administração pública deve ser exercido com cautela e sob o controle do judiciário. Falando sobre o terceiro tópico, a importância da transparência da legalidade do interesse público, elas são apontadas como pilares essenciais para a legitimidade das desapropriações. O texto cita Joaquim Barbosa, que enfatiza a importância
de uma justiça acessível e eficiente, e Eli Lopes Meirelles, que descreve a desapropriação como uma das formas mais drásticas de intervenção estatal. Bom, essas citações que nós colocamos no artigo reforçam a ideia de que o poder de império do Estado deve ser exercido com responsabilidade, também evitando abusos e garantindo a confiança pública. Um dos exemplos é o agravo de instrumento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2021, que é utilizado para ilustrar o controle judicial sobre esses atos administrativos. Também enfatizamos o papel vital do judiciário na validação da legalidade das desapropriações, especialmente nos períodos de crise. Bom, a nossa jurisprudência do Tribunal de Santa Catarina, ela cita a adaptação às necessidades excepcionais da pandemia, sem comprometer a segurança jurídica, e também sintetiza a necessidade de equilibrar os interesses públicos e privados, destacando que a justiça não deve ser comprometida mesmo em tempos de exceção. Um exemplo claro da pandemia da Covid-19. Bom, no artigo defendemos que as futuras estratégias de desapropriação devem considerar não apenas os aspectos legais, mas também sociais e humanos, garantindo a proteção dos direitos fundamentais e a dignidade dos afetados. Bom, isso é extremamente pertinente, pois reconhece que a desapropriação não é apenas um ato jurídico, mas também um ato social que impacta diretamente na vida das pessoas.